recapitulando, então, o Hélio não está saindo do Instituto Mises, o Hélio está, na verdade, se concentrando numa atividade que ele já fazia, mas ele dividia com o seu cargo de CEO, é isso? E eu continuo como presidente do Conselho de Administração, ou seja, obviamente eu não saí do Instituto. Claro, então isso é importante deixar claro. Agora é o chairman do conselho. Você bolou um nome bonito demais da conta, velho. Chairman do conselho administrativo. Você vai precisar daquele cartão que abre o cartãozinho para continuar o nome do cargo, assim, ó. Chairman do conselho de administração. Adriano, tinha um nome de cargo que eu via nos Estados Unidos de vez em quando, que eu adorava. Eu dizia, um dia eu vou ser isso. Era Partner at Large. Partner at Large é muito bonito. At Large, eu não sei por que o at Large, mas parece muito pesado, realmente. Mas no Instituto não tem como ser Partner at Large, porque aqui a gente não tem partners, né? A gente tem membros. Não? Mas em outros lugares, vou botar um cartão nesses outros lugares que eu participo, que eu mando alguma coisa, eu vou botar Partner at Large. Oh, pode colocar. E aí você falou justamente os lugares que você participa. Então, assim, na verdade, agora o Hélio, como chairman do conselho do Instituto Mises, também vai focar em outras atividades, outras ações que você já vinha desempenhando. Não só o pessoal vê muito você na CNN, mas você tem muitos projetos muito bacanas no Brasil, você fundou vários institutos, além do instituto, muita gente não sabe, mas o Hélio é um fundador de institutos para a defesa da ideia e da liberdade, está envolvido, né, com o Instituto Livre Mercado, o Lexum, vai falando aí, Hélio, qual que é o seu amplo, qual que é a sua amplitude hoje, o que você está fazendo de projeto novo? Então, bom, eu fui fundador do Millennium, inclusive, antes do Mises, né, também. E fui do Conselho de Administração do Millennium durante muitos anos no início. Sou fundador do Instituto de Livre Mercado e membro do Conselho de Administração, que é um instituto que hoje é presidido pelo Rodrigo Marinho, que é nosso conselheiro aqui. O Rodrigo está lá tempo integral e está fazendo um trabalho espetacular, porque o Instituto de Livre Mercado coordena os trabalhos da Frente Parlamentar de Livre Mercado, ou seja, ajuda esses parlamentares, são 187 deputados e 27 senadores, que querem empurrar, defender, promover legislação de livre mercado. E o Instituto de Livre Mercado ajuda a Frente Parlamentar a divulgar e trazer essas ideias. E vai ter, inclusive, a inauguração muito importante de uma Casa da Liberdade do Instituto de Livre Mercado, em Brasília. Linda casa, com a Sala Roberto Campos, já mencionado pelo Sérgio, a Sala Princesa Isabel, Visconde de Cairu. É demais, a gente vê um negócio tão bacana de liberdade. Não, tem que falar, é uma casa física, né? Mas é um escritório para trabalhar. Senão o cara acha, eu vou para Brasília, não tenho onde dormir, vou lá para Casa da Liberdade. Não é albergue, tá, pessoal? Será que dá para dar uma cochilada lá? Fala com o Rodrigo e visita lá, é um escritório, né? É isso mesmo. É um escritório, mas se chama Casa da Liberdade. É um escritório de trabalho. Mas é lindo o negócio, ver isso crescendo é muito bacana. Recentemente também fundei a Lexum, uma associação de juristas e advogados, eu sou exceção lá, porque a gente está vendo que no Brasil, né, o Estado de Direito está indo para o saco. Está indo? Você tá bondoso, hein? Você tá pegando leve nos verbos hoje, hein? É um trabalho totalmente complementar aos outros institutos, inclusive o Mises, mas tem um nicho que é falar com juristas, com advogados, obedecer o rule of law, o Estado de Direito, no sentido de que, poxa, vão obedecer às regras que são universais, e muitas delas estão na Constituição, que a Constituição é interpretada errada hoje no Brasil, né? Então tem que... a visão da Lexum é que o Estado existe para defender a liberdade, número 1. Número 2, tem que haver a separação de poderes e isso ser respeitado, né? E número 3, o trabalho do juiz é dizer o que a lei é e não o que ela deveria ser. Parece coisas simples, mas o Brasil está desobedecendo as 3, né? Nunca apareceu, não acertou uma. Até 2019 a gente estava desobedecendo a primeira, mas as outras duas não muito, né? Os juízes costumavam dizer o que a lei era, na maioria dos casos, e ninguém ficava se metendo tanto nos outros poderes. Grosso modo, o Brasil sempre foi meio esculhambado, mas grosso modo isso era obedecido. Mas de 2019 para cá,
essas duas outras coisas deixaram de existir. O judiciário saiu do controle completamente, está interferindo nos outros poderes completamente, né? E o juiz resolveu dizer o que a lei deveria ser e não o que a lei é. Aí nosso episódio saiu do ar, se você acompanha até agora a gente é derrubado pela decisão do Supremo. E, foi um abraço, prazer conhecer todo mundo, tchau. Se a gente não tem esse mínimo, Adriano e Sérgio, a gente não consegue nem defender o trabalho do Instituto. Entendeu? Se a gente não tem liberdade de expressão, né, que é um dos grandes defesas do Rule of Law e também do Mises, mas do Instituto Mises, mas se a gente não tem o processo judicial básico, né, respeitando a possibilidade de defesa, de você recorrer para uma outra instância, de você ter um julgamento razoavelmente isento, se você não tiver isso, acabou todo o resto. Então, o Alexson tem esse propósito. Entrevistando, tem um episódio, só te interrompendo rapidinho, temos episódios, se você ficou curioso e é do direito, tem um episódio do nosso podcast, vou colocar o link aqui embaixo na descrição, da entrevista que nós fizemos com o Léo, grande mobilizador, atuante aqui no Instituto Mises, escreve bastante coisa legal pra gente, e tá tocando aí de forma brilhante, assim como o Rodrigo tá tocando o Instituto Livre Mercado, o Léo também tá mandando muito bem. É bom esclarecer que o Léo é o grande idealizador disso. Eu fui fundador, o apoiando, mas ele é o grande líder da Alexson, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado dele, estar ao lado do André Marcília, que está no conselho, estar ao lado de todos os outros fundadores, são 15 fundadores impressionantes, juristas e advogados muito bem-sucedidos nas suas carreiras, e está tendo cada vez mais uma visibilidade. Aliás, por coincidência, hoje vai ter o primeiro encontro de trabalho da Alexson, teve já um encontro da inauguração para todos os fundadores confraternizarem e se conhecerem, mas hoje vai ter o primeiro encontro realmente de trabalho, que costuma ter encontros de discussão. Você tem um paper, um capítulo de um livro, e aí você se encontra e se discute aquilo, e vê e aí depois como é próximos passos e vê o que vai fazer.